O New York Times fez uma reportagem muito importante mostrando como o isolamento social foi fundamental para conter o surto de coronavírus e como a demora em tomar providências levou os Estados Unidos a sofrer o que sofreu. O título é Como o Vírus Venceu. Tudo começou pequeno, um homem perto de Seattle com uma tosse que não passava, uma mulher em Chicago com febre e falta de ar. Na metade de fevereiro eram 15 casos conhecidos nos Estados Unidos, todos com alguma conexão direta com a China. Disse o presidente Trump. And again, when you have 15 people, and the 15 within a couple of days is going to be down to close to zero, that's a pretty good job we've done. Os pacientes foram isolados, as pessoas que tiveram contato com eles passaram a ser monitoradas e as viagens da China para os Estados Unidos foram restringidas. Nada disso funcionou. Enquanto o país acreditava que esses 15 eram os únicos casos, outros 2.000 infectados, segundo um estudo da Northeastern University, já circulavam nas grandes cidades americanas. Impedir a chegada de pessoas da China pode ter ajudado sim, mas esse mesmo levantamento mostrou que uma onda de pessoas infectadas vieram de outros países da Ásia, além da Europa e de outros lugares do mundo. Os Estados Unidos não conseguiram medir sua própria pandemia, não tinham testes suficientes e eles se concentraram em testar quem tinha visitado a China ou tinha tido contato com algum caso conhecido. No fim de fevereiro, os especialistas em saúde dos Estados Unidos disseram que era hora de adotar medidas de distanciamento social. Mas o Trump falou para a galera seguir a vida normal, não se preocupar. E eles fizeram isso. A análise dos celulares das pessoas mostra que milhões de cidadãos continuaram circulando pelo país. Muitas sem saber levando o vírus com elas. No fim de fevereiro, Seattle registrou o primeiro caso de coronavírus sem histórico de viagem para os países infectados. Esse foi o primeiro sinal de que o surto poderia sair do controle. Nas 2 semanas que se seguiram, mais de 4 milhões de deslocamentos foram feitos a partir de Seattle. Os casos se espalharam por 14 estados. E Seattle foi só o começo. Em Nova York, o primeiro caso foi registrado em 1º de março. No dia 2, o prefeito da cidade tuitou isso aqui. Já que estou encorajando nova-iorquinos a seguirem com suas vidas e saírem da cidade apesar do coronavírus, vou oferecer algumas sugestões. E sugeriu um filme. Os nova-iorquinos então fizeram o que o Trump e o prefeito indicaram. Vida normal. Só que enquanto Nova York achava que tinha só um infectado no começo de março, esse estudo da Northeastern University estima que já existiam mais de 10.000 casos na cidade. E que a política de vida normal fez com que 5.000 viajantes infectados deixassem Nova York na primeira quinzena de março. Só para New Orleans foram 25.000 viagens. E adivinha? Aconteceu o surto lá. A análise genética dos vírus mostra que em 1º de março a maioria dos infectados apresentavam o coronavírus encontrado em Seattle, onde tudo começou. Mas em 1º de maio, só 2 meses depois, a maioria dos infectados tinha a variação genética do vírus de Nova York. As viagens pelo país fizeram com que o vírus se espalhasse na velocidade que se espalhou. Foi aí que em 13 de março Trump baniu as viagens para os Estados Unidos saindo da Europa e em 16 de março pediu que as pessoas ficassem em casa. Um por um, os estados foram adotando medidas de isolamento social. Nessa imagem em verde dá para ver o movimento normal das pessoas baseado nos dados dos celulares delas. Isso aí é em 10 de março. 17 de março, logo depois do pedido de Trump. A redução de movimento agora são pontinhos amarelos. E em 24 de março, os pontos vermelhos mostram quem entrou em lockdown. Um estudo da Universidade de Columbia sugere que 22.000 mortes poderiam ter sido evitadas na região metropolitana de Nova York se as medidas tivessem sido tomadas uma semana antes. 22.000 vidas. Os Estados Unidos, como muitas partes do mundo, se preparam para reabrir. E o New York Times conclui a reportagem com uma provocação preocupante. Ninguém sabe o que vem por aí.